Olá, gente, bom dia. Estamos começando o nosso Café com Pastor. Seja bem-vindo em nosso podcast, em mais um podcast abençoado, com muita chuva. Eu acho que boa parte do Brasil, porque a gente não vê, mas a chuva é bênção, né? E água, e aqui vai ser transbordado água dos céus, água do Espírito Santo para tua vida, meu querido. Vamos lá, então. Bom dia para você, pastor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que nos assistem aqui nas nossas redes sociais. Vai ser tremendo. De fato, vai ser aquele rio que sai do nosso interior, né, para transbordar na vida de todo aquele que está aberto para receber. Hoje a palavra vai ser poderosa. Amém, glória a Deus. Então, você que estava na expectativa, né, e dentro de que esse podcast é uma sequência daquilo que nós já fizemos no anterior, obviamente que nós tivemos aí um intervalo em função de viagem do pastor, enfim, né, em outros compromissos, mas agora estamos aí ao vivo, hoje ao vivo, né, quando a gente às vezes coloca reprise, o pastor pensa, está ao vivo, não, é reprise, mas é benção da mesma forma, porque nós temos muito conteúdos aqui no YouTube. Então, eu quero que você faça o seguinte, comece a compartilhar, comece a deixar o seu like aí, né, mande para várias pessoas, de preferência, sempre que o podcast começar, ou sempre que o Café com o Pastor começar, você já pegue, recebeu o link, já manda aí para todos os grupos, e normalmente a gente sempre tem. E querido, não tem o crente que não tem um grupo de oração. É difícil não participar de um grupo de oração, né, pastor? Sempre tem. Se é crente, tem. Se é crente, tem. Sempre tem um crente que está aí, né, que tem um grupo de oração, manda, né, divulga, porque o objetivo aqui, querido, é transbordar sobre a sua vida. Transbordar realmente sobre a sua vida, muita palavra de Deus, e tudo aquilo que tem sido falado tem base bíblica. Tudo o que é falado, tudo que a gente tem buscado e entregue para você é base bíblica. Então, eu posso dizer isso para você, querido. Então, comece a viver isso. E todos os outros podcasts, todos os outros cafés, nós já estamos aí com 57 episódios, né? Eu fico pensando no 100, o que a gente vai fazer, né? E o pessoal sempre fechou. E são ciclos que vão fechando. Fechou 100, vamos para os mais 100. E assim por diante. Pastor, o nosso Café com o Pastor aí, o pessoal que já está chegando, vai deixando aí, gente, o seu bom dia e dizendo onde você está, onde você está falando, né? Qual é a cidade, enfim, o pessoal que já está chegando aqui, deixa eu ver, 9 da manhã, como é que é? Ela estava com sono, mas ela está amamentando, tem uma criança de 2 anos. Amém. É que eu ia ler ali. Então eu já tinha lido antes enquanto você falava ali. Eu estava de olho nesse povo aí que está chegando. Então, queridos, vai dizendo aí, bom dia a todos, vão dizendo onde vocês estão, o que vocês, né, expectativa para hoje. E no café passado, pontos de contato, o pastor deu uma panorâmica, né, pastor, do que seria pontos de contato específica, algumas coisas específicas. Hoje nós vamos entrar tete a tete, vamos entrar no corpo hoje, né? Hoje é no corpo. Hoje é no corpo. É importante falar sobre isso. Até, na verdade, nós falamos aqui a respeito de um e-book. E só para você entender, nós estamos transicionando. Todos os e-books são resumos de livros que nós temos, certo? Para facilitar o acesso. E como o custo de um livro físico hoje ele é bem elevado, nós optamos em fazer livros digitais. E agora nós estamos transformando todos os nossos e-books em livros digitais. Se você já adquiriu um e-book, posteriormente você pode entrar em contato conosco e nós vamos simplesmente, vamos dizer assim, fazer a diferença, né, do que vai ser o valor e aí você pode adquirir ele completo como livro. Esse livro que nós estamos fazendo agora aqui, só que eu digo assim, deixa eu reformular para não dar trabalho para a equipe à toa, né? Nós vamos avisar quando os livros estiverem prontos. Ninguém fica querendo trocar e-book agora, por favor. Agora, imediato, porque não está pronto. Não está pronto. Nós estamos trabalhando e nós vamos trabalhar agora durante todo esse período de julho, que tem esse recesso escolar. Nós vamos fazer uma força-tarefa aí para terminar todos os 22 e-books que nós temos para transformá-los em 22 livros. Daí você vai ter essa possibilidade de ter esse acesso com conteúdos completos. Esse de hoje, que nós estamos falando aí sobre pontos de contato, vai ser um livro poderoso. Então não vou entregar o e-book, como a gente está transicionando, então as pessoas que compraram antecipadas, você foi abençoadíssimo, porque o valor é muito abaixo do que
ele vai ser. E o conteúdo, eu vou dizer para você assim, você não vai encontrar um livro. Aliás, você não encontra o livro sobre o tema. Encontramos há pouco um amigo lá de Ilhéus, pastor Bonfim é o sobrenome, Gilmar Bonfim, que ele tem um livro de bolso chamado Pontos de Contato. É o único que eu conheço nessa área com uma profundidade, né? E ele é pequeno ainda, a profundidade que eu digo que trata do assunto de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim. Agora, o que nós estamos preparando para vocês, você vai ficar pasmo. Vai ficar pasmo porque tem coisas que você não imaginava que eram conexões diretas com as trevas e que pode estar na sua casa e você não faz ideia. Então, pode estar no seu corpo e você não faz ideia. Pode estar, pastor, então, lascou, então tudo perdido. Não, querido. Conhecer a estratégia maligna, a gente encerra, porque não há nada que o sangue de Jesus não cubra e não traga libertação para a nossa vida, para a sua vida. Então vai ser poderoso. Aguarde aí, estamos trabalhando. É livro agora, queridos. Nós vamos parar um pouco aí com a ideia... Digital. Livro digital. Nós vamos parar um pouco com a ideia de e-books, tá? E vamos começar a produzir livros digitais com conteúdos mais densos, mais profundos, porque as pessoas estão pedindo, Manuel. Às vezes você manda um e-book e as pessoas estão com tanta sede de aprender que elas dizem assim, mas é muito pouca coisa. E só que muito pouca coisa, muito pouca é uma palavra até estranha, que é pouca coisa que elas estão achando, você não encontra em outro lugar. Então, nós mandamos um resumo, uma parte assim, já é profundo. Mas imagine então quando virarem livros. Até tem cobrado bastante aí, aguarde. Até o pastor Heitor falou comigo essa semana, identificando altares. O pessoal acha que o identificando altares ficou muito sintetizado, e de fato ele ficou sintetizado, porque é um conteúdo bem denso, mas nós vamos transformar ele num livro. Aí eu vou dizer algo para você. Eu tenho na lista já tem mais de 100 altares. Se no e-book 25 tem gente que já ficou muito aleluiado, né, de descobrir esses 25, tem mais de 100 altares aí para a gente descobrir, e o Senhor tem trazido essa revelação. Vai ser profundo. Então tenha paciência, nos acompanhe, abençoe nosso ministério e seja um colaborador para que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo possa acontecer. Eu conheço aí alguma forma de catalogação, todos esses cursos, e que você puder nos abençoar, é muito bem-vindo, porque nós estamos abençoando sua vida e nós vamos transbordar sobre você, sua casa, sua igreja e o reino de Deus, como vai ser soprado nos 4 cantos dessa nação e também no mundo, porque aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós carregamos, não é algo nosso, mas é algo de Deus, do céu, de Sião, para as nações. Amém, amém. E isso é importante. E também tem outro, né, pastor, que acho que nós tivemos uns 2 ou 3 e-books que nós fizemos em audiobook. Obviamente, esses também livros serão transformados em audiobooks também, né, disponíveis. Olha aí. Eu estou falando. Olha aí. Vai ser feito. Não, e é importante, né? Porque assim, tem muita gente que às vezes, eu gosto de ouvir ou eu gosto de ler. Entendeu? Então, assim, só que tudo isso é um processo. É a mesma coisa, tipo, agora, esse livro ficando pronto, já vai para a produção do audiobook. Aí tem todo um processo. E a gente procura fazer e entregar com a melhor qualidade. Até mesmo o audiobook. Entendeu? Tem todo um processo. É um tempo para você gravar, é um tempo para você de produção. Isso leva, entendeu? Mas, querido, o que você vai receber vai ser poderoso. E é importante falar esses detalhes, que às vezes as pessoas, quem está nos assistindo, é muito simples você dizer assim, vamos dizer para você assim, a gente escreve aqui, queridos, já escrevemos livros, não estou falando de e-books, nós já escrevemos livros aqui em 15 dias. Então eu vou dizer assim, isso é graça, queridos, isso não é, só que também é graça, mas é suor, são horas em cima escrevendo, então a gente precisa compreender que as coisas não acontecem assim, né? Eu penso na capa, o livro já existe. Quem dera. Até pensar na capa que diga ao Lander o quanto eu sou chato para escolher a capa e quantas vezes ele tem que fazer tantas tentativas até que a gente acerte.
E quando a capa fica tocando, tem que tocar o coração e estar alinhado ao conteúdo. Aí a capa é aprovada. Tem todo um sistema de design, tem todo um sistema de correção, tem todo um sistema assim, ó, colocar. Daí alguém pode dizer assim, mas eu comprei uns e-books que não estão corrigidos. Queridos, à medida que o pessoal vai pedindo, a gente ia fazendo na correria. Nossa equipe é enorme, 3 pessoas. Tá? Então, assim, ó, não fique assim, ore por nós, sabe? Nos abençoe. E peça a graça de Deus para que a gente transborde. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas tem que contratar mais gente para a equipe. Querido, então vem conosco. Vem vem junto. Conosco, vem junto. Então, assim, ó, e nós vamos crescer. Mas, assim, ó, serão 22. Eu conheço pastores, conheço pessoas que tiveram um ministério aí de 30 anos, 40 anos e nunca escreveram um livro. Outros foram agraciados em escrever muitos livros. Outros também, toda essa história, não escreveram mais do que 10 livros. Nós estamos aqui com 22 livros, queridos, escritos. E tem no forno, com títulos ali separados, mais, que eu estava olhando ontem, acho que 3 ou 4. Então isso já dá mais de 25 livros. Só que eu não tenho editora, alguém que faça isso, que transcreva esses livros dessa forma. Então, assim, conteúdo nós temos. Tá tudo esboçado, organizado, né? Você esboça, você põe as ideias e desenvolve. E quando a gente desenvolve, a gente lança aqui. Café com o Pastor também tem essa característica de trazer, revelar o oculto e o escondido do céu, né? Aquilo que o Senhor guardou, não escondeu de nós, mas escondeu para nós, para que a gente possa aí transbordar na sua vida. Amém. Então, só para você entender um pouquinho, né? Porque às vezes parece que o processo é tão simples e tão fácil. Não é. Então, assim, pastor, eu comprei o e-book, não está pronto, comprei o livro, não está pronto. Queridos, a equipe é pequena, tem outras demandas. Nós somos, para quem não sabe, somos do Rio Grande do Sul, temos uma igreja local, atendemos, somos pastores. O pastor Heitor é pastor do Ministério Infantil, junto com a pastora Gabi. O Manuel trabalha com toda a parte da comunicação da igreja, um trabalho de excelência que nós desenvolvemos aí também. Como dizem, né, o pessoal diz assim, o teu braço direito, eu tenho uns 3 braços direitos aqui, né? O Lander trabalha na parte o ministro do louvor da nossa igreja. Então, assim, ó, casa, estamos juntos aqui. Então, mas nós vamos prosperar, nós vamos crescer, prosperar no sentido de poder atender todas essas demandas que o Senhor tem dado, para que a sua vida seja edificada. E isso é tão importante, e muitas pessoas, querido, às vezes perguntam, né, pastores, o senhor falasse aí sobre a questão da prosperidade. A prosperidade, querido, acima de tudo, você quer prosperidade mesmo? Então faz o seguinte, te debruça no conteúdo que tem sido transbordado. Porque a prosperidade, ela não começa no dinheiro e na riqueza, ela começa no conhecimento. Então, a partir do momento que você começa a entender como funciona o mundo espiritual, o porquê que as coisas acontecem, o porquê que às vezes a gente não consegue sair, o porquê que tem altares, da onde vem, enfim, todo o conteúdo que é falado aqui, a partir do momento que você começa a entender isso, o conhecimento vai entrar em você e você adquirir esse conhecimento através da palavra de Deus, pode ter certeza, você vai ser muito próspero e é o que a gente deseja, que você venha prosperar mais do que nunca. Pastor, pontos de contato. Eu vi que o pessoal alguns já começaram a colocar ali, disse assim, eu tenho uma tatuagem, me arrependo, enfim, tantas outras coisas. A gente sabe que é algo bem polêmico e existe também, né, dentro da igreja, muitas pessoas tatuadas. Mas esse crente tatuado. Mas é que antes dele vir, querido, ele se tatuou, depois não tem como tirar. E a gente sabe o quanto isso é complicado. Entretanto, tem como trabalhar isso. A gente vai chegar lá. Agora sim, mas tem algumas coisas e tem situações em que pode ser trabalhados. Formas de serem trabalhadas e de entendimento, né? E assim, Manuel, é importante falar, os que chegam tatuados é uma situação. E aqueles que estão na igreja se tatuam? Aí é complicado. E aí nós temos que entender. Hoje eu vou explicar algumas coisas aqui antes de nós entrarmos nisso, porque o tema é polêmico. E as pessoas, quando você entrega a palavra de Deus, tem umas pessoas ali que a gente não sabe de onde vem, mas que tem a capacidade de te chamar de herege, né?
Porque não sei que Bíblia está lendo, aquela que ele nunca leu, né? Quando eu acho lindo, às vezes dá vontade de responder assim, não sei que Bíblia esse pastor está lendo, aquela que tu não lê. Porque se eu estivesse lendo, não ia estar afrontando, teria pelo menos o temor de levantar a voz contra os escolhidos de Deus. E não estou falando aqui da síndrome do ungidão, né? Não toque no ungido, não. É questão do sacerdócio. Aquele que te entrega uma palavra que pode mudar o teu destino, você tem que reconhecer. Então, voltando aqui para o tema, eu quero falar sobre símbolos, algumas coisas que estão no nosso livro Pontos de Contato. Eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar para você. Ó, algumas pessoas não sabem o que é isso, né? Esse aqui é um shofar. Shofar quer dizer chifre de carneiro, né? E esse aqui é, de fato, um shofar mesmo, chifre. Kosher, buscado em Israel. Kosher quer dizer que ele é um animal puro, feito por um ofício criado justamente para fazer isso aqui. Aí você vai dizer assim, tá, mas o que é isso aí? O que é? Alguns dizem, o que é essa guampa, pastor? Não é guampa, querido, é um shofar. Cuidado aí com a terminologia. Sabe, isso aqui é um instrumento que Deus mandou fazer, Manuel. E todos que estão nos assistindo aí. Deus mandou fazer. Ele disse como e deu os toques. A maioria das pessoas não sabem. Quando você toca esse instrumento, não é só um adorno. Quando você toca esse instrumento, você toca uma frequência, porque Deus também ensinou os toques, que conecta o céu com a terra. O shofar, ele traz a frequência da voz de Deus no ambiente onde você está. O mundo espiritual para quando o toque disso aqui acontece. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Calma lá, que desses 4 que eu falei, tem um livro falando isso sobre o shofar. Já está sendo escrito. Então, assim, não vou falar sobre ele agora. Daqui a um dia vai ter um café sobre isso. Mas esse instrumento, quando é tocado, ele ativa o mundo espiritual. Faz coisas assim, que as pessoas não sabem. Dizem assim, da onde, pastor? Tem um monte de shofar lá na igreja, o pessoal toca e não acontece nada. Exato. Porque toca como se fosse uma guampa. Como se fosse um berrante. Isso aqui não é berrante. Se você não entende o que é, vamos fazer assim, eu sou músico há 32 anos. Dá um violão para quem não sabe tocar para ver o que ele faz. Ele vai virar a tampa e vai bater atrás. Põe uma criança que não saiba tocar numa bateria. Eu tenho que dizer que não sabe tocar porque meu filho era criança e já sabia tocar. Então, assim, o que vai fazer? Vai atordoar. Então, qualquer coisa que você desconhece o para que serve e como se utiliza, não serve para nada. Um instrumento poderoso nas mãos erradas pode trazer só dano e não bênção. Agora, olha só. Vamos pensar. Isso aqui pode ser usado no ocultismo, Manuel? Pode. Será? Será que algum ocultista usa isso aqui? Não pode, né? Não pode. Mas tem instrumentos parecidos com isso, para imitar. Aí que tá. Boa. Essa aqui eu ia falar. O pessoal imita e distorce, mas não pode usar. Se tocar isso aqui num lugar do ocultismo, nada acontece. Nada acontece. Aí isso é interessante, pastor, porque ele vai pegar chifre, não o de carneiro, mas outros chifres para imitar e atrair aquilo que precisa. Aquilo que precisa, exatamente. Cada exército escuta seu toque da sua corneta, né? Então, olha só. Agora, se eu tocar isso aqui, ou se isso aqui for um instrumento ativado, que é uma coisa que a gente precisa entender também, todo instrumento precisa ser ativado. Um instrumento ativado, utilizado, consagrado ao ofício do Senhor. Isso aqui foi Deus mandou fazer e Deus deu os toques. Se o ocultista pegar e tocar isso aqui, ele vai estar agindo contra ele mesmo. Claro que ele tocando não serve, mas se alguém tocar isso aqui num ambiente onde o ocultismo está querendo fazer alguma coisa, nada acontece, fecha todos os portais. Esse instrumento fecha todos os portais no ocultismo. Certo? Eu só estou falando de símbolos. E para que eles foram criados? Se isso foi criado para o serviço do reino de Deus, dado pelo próprio Deus, com toques e frequências, não pode ser usado em outro lugar. E olha só que é importante, pastor, até o Alexandre Teixeira falou disso, eu gostaria de ter um, né, muito forte. Queridos, esse aqui, ele é super acessível, né? Você encontra tranquilamente aí na faixa de até uns 500, 600 reais, eu acho. Até menos, de repente. Então tu está informado. Não, eu já tive olhando, inclusive, mas é nessa faixa, você encontra. Entretanto, você tem que saber onde comprar. Exatamente. E tem que... e um detalhe assim, não é o assunto sobre shofar, nós vamos entrar aqui para nós não fugir muito, porque é um assunto muito interessante, né? Mas já vale a dica do Manuel aí, mas só para você entender assim,
O shofar você não escolhe, o shofar escolhe você. Ei, glória. Você pode ter um instrumento desse aqui bonito na tua casa como decorativo, mas para ser um shofarim, o shofar escolhe você. E você vai ter um testemunho de escolha. E isso aconteceu, eu nem sabia, mas aí quando fiquei estudando sobre isso, eu vi como que o meu shofar me escolheu. Esse aqui eu comprei para o meu filho. Tá? Mas talvez não seja uma coisa que eu possa dar para o meu filho. Porque quando eu levar meu filho para Israel, ele vai se encontrar com o shofar dele. E aí é outra história. Por enquanto eu estou incentivando ele, né? Porque a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Mas eu uso ele também. Mas não é um shofar. Se bem que nessa escola profética, a última vez que eu toquei agora, num dos dias que eu estava lá no Mato Grosso, eu peguei e toquei e todo mundo olhou, porque ele é um sonzinho mais agudo e mais baixo. Uhum. Mas saiu um som assim que o pessoal parou e teve gente que recebeu um som do riso com os toques do shofar. E vieram falar, e outros testemunhos a respeito do shofar. O que foi aquilo? Eu disse assim, nem eu sei, porque quando eu toquei eu cheguei a me assustar. Não foi o toque que eu estava acostumado a ouvir. E foi um mover, tá? Ambiente profético, toda essa situação, que a gente sabe como é que é. Talvez você que está nos ouvindo não saiba, não entenda nada. Então me perdoe, não quero confundir tua cabeça. Mas você precisa entender o que acontece. Mas vou usar a expressão, foi doido. Depois aí. Então, assim, ó, tem coisas que a gente precisa entender. Mas vamos voltar lá para nós entrar no nosso assunto. Estou com outro material aqui, muito feliz. Eu recebi de um amigo lá do Rio de Janeiro, o apóstolo Ricardo Ribeiro, me deu de presente. E recebi também de um outro menino, o Isaac, de Goiôerê, 15 anos. Ele deu o talit, eu estava orando no momento lá, ele botou nas minhas costas, Deus mandou dar para o senhor. Ele pegou o prendedorzinho assim do talit também, que é o símbolo do peitoral sacerdotal, Deus mandou dar para o senhor. No outro dia no café, cada dia ele me dava um presente. Outro dia do café, eu saindo no elevador, ó, meu kippá, Deus mandou dar para o senhor. E o senhor sabe, daí ele fez 15 meses passados. Daí ele olhou para mim e disse assim, o senhor sabe que kippá não pode ser comprado? Que o kippá tem que ser um presente dado para alguém? Esse eu ganhei do meu pai, mas eu estou dando para o senhor. E eu olhei assim, rapaz, mas tu tá entendendo o que tu tá fazendo, gurizinho? Cada vez orei por ele. 15 anos. E recebeu uma palavra profética para as nações lá, o menino. Então, assim, ó, queridos, preste atenção, o mundo espiritual tá se movendo. Mas voltando aqui, então, olha só, isso aqui é um talit. Tá? Algumas pessoas não conhecem. E ele é um símbolo altamente profético. Quando a Bíblia fala que é para entrar no quarto e fechar sua porta, e o Pai que vem em secreto te recompensará, a nossa ideia ocidentalizada é que você entrar num quarto e fechar a porta. Tem esse contexto? Tem. Entretanto, nem todo judeu tinha casa com quarto e porta. Uhum. Então, quando você vai ver muito isso em Israel, quando as pessoas estão orando, eles pegam o talit, alguns dizem talit, e colocam aqui. E quando eles estão falando em secreto, em orar em secreto, eles fazem isso aqui. Daí você vai ver o pessoal no muro assim. E você vai dizer assim, tá, mas eles não conhecem Yeshua. Mas eles conhecem o princípio. Jesus era judeu. E o que ele estava ensinando era isso aqui. E aí, se eu for falar sobre isso aqui, é uma outra história, é um outro livro. Sobre o que isso aqui acontece no mundo espiritual. Inclusive, você vai dizer assim, pastor, não viaja, pastor, deixa de ser herege. Isso aqui, inclusive, é uma capa. Estude sobre capa na Bíblia. Sobre manto, sobre capa. E o interessante de você perceber é que aqui tem uma inscrição, até eu não sei qual é que é a tradução, mas tem uma inscrição em hebraico aqui. E você tem que entender o que isso representa. Isso aqui traz invisibilidade no mundo espiritual, na batalha espiritual. Ei, glória. E olha só, até as cores também, né? Não, tudo tem um... A cor tem um significado, querido. E essa cor azul, se você olhar, ela é a cor, né, da bandeira de Israel ali. E ela tem um significado também importantíssimo. Agora, a pergunta de novo. Isso aqui, pessoal, não estou gastando seu tempo, não. Eu estou introduzindo um assunto poderoso aqui, para que haja mais revelação para ti aqui. Ó. Tá vendo essa franjinha aqui? Essa franjinha se chama tzitzit. Principalmente esses aqui. Olha só.
Talvez você não saiba. Mas nesse tzitzit tem 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós falam da Torá. Os 5 livros. Os primeiros 5 livros. Fala dos 5 ministérios. Fala da responsabilidade humana. A mulher com o fluxo de sangue, Tocou. quando tocou nisso aqui. Porque Jesus tinha o Gran Talid. O Gran Talid é o maior que desce até embaixo, perto dos pés. E aí ela tocou nisso aqui. Se eu tocar na orla das suas vestes, está escrito na tradução para nós. Porque se tu colocasse no tzitzit, nós não íamos entender porque não é da nossa cultura. Mas se eu tocar somente no tzitzit dele, eu serei curada. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou tocar na própria palavra. Eu vou tocar nos 5 ministérios. Por isso que você tem que ter um entendimento e um conhecimento que Deus vai manifestar tudo que ele precisa. Já estava aqui. Ó. E também isso aqui foi Deus que mandou fazer. Não é invenção judaica. Isso aqui foi dado exatamente como era para fazer. E quem tocar nos 5 ministérios vai alcançar todo o favor que a Torá apresenta. Meu Deus. Então, assim, ó, não dá nem tempo de falar sobre tudo isso. Agora a pergunta é: o ocultista pode usar esse negócio aqui para fazer suas ministrações lá nos rituais dele? Claro que não. Os mantinhos dele, sim. Os dele, sim, mas esse aqui, se ele botar... Não, momento algum. Não acontece. Bom, se tu é uma pessoa que pega as coisas rápidas, se tu é águia, tu já está entendendo o que eu estou falando. O que são as tatuagens? As tatuagens são adequações das coisas mundanas, pagãs, ocultas, de adoração pagã na vida das pessoas. E Deus diz assim, pastor, não exagera. O meu pastor é todo tatuado. Eu não estou condenando ninguém, queridos, eu estou te ensinando. Vamos para a Bíblia um pouquinho? Colossenses 2,8 diz assim, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, se você for estudar a questão de rudimentos, como acontece, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, coisas terrenas não está falando de bens. Eles não entendem nada do espiritual. Eles são infames. Eles fazem as coisas segundo o seu ventre. O ventre está falando dos seus desejos. Na cultura grega isso era muito interessante. O ventre é o lugar onde estão os desejos da realização, tanto dos apetites sexuais, carnais e tudo que você precisa. Então o Deus dele é o seu próprio ventre. Eles fazem segundo o seu desejo. Se eu quero fazer algo, eu faço, porque eu estou na graça. Porque Jesus morreu numa cruz por mim. Eu faço o que eu quiser, pastor. Seu herege. Se eu quiser tatuar Jesus na minha testa, eu tatuo. Porque eu sou sangue. O sangue de Jesus me cobriu. É bom falar de sangue. É bom falar de sangue. Porque se você tem um pouquinho de inteligência, e desculpe, não estou te ofendendo. Se você tem um pouquinho, pode ter muito, vai saber que a tatuagem envolve sangue. Tatuagem envolve sangue. Então, olha só. Onde surgiu a tatuagem? Eu não vou. Essa eu vou deixar para o livro, senão nós vamos demorar demais aqui. Então, deixa eu só falar deixa eu pular essa parte aqui das origens. Tá? Vamos falar uma coisa interessante aqui. Moloque era um deus adorado, é um deus pagão, adorado por diversos povos ao redor de Israel. E essa cultura entrou. Inclusive Salomão sacrificou nos altos para Moloque. Sabe o que Moloque exigia? Exigia sacrifício de crianças. Exigia sangue de crianças e a própria criança sendo queimada. Ele era um boi, a cabeça de um boi, com as mãos assim, onde colocava a criança, e embaixo tinha uma fornalha. Então, alguns dizem que aquelas mãos derretiam e o bebê caía no fogo. Outros dizem que esperavam queimar todo na mão e depois era jogado os restos mortais dentro daquela fornalha. Enfim, de qual forma, não importa. A atrocidade é a mesma. Então, cada vez que Moloque precisa se alimentar, ele precisa de sangue. Hoje,
apesar de que existe coisas que nós não fazemos nem ideia no ocultismo, mas é crime e não se pode sacrificar crianças, seres humanos, nem animais. É uma coisa que na nossa cultura pode ser, vamos dizer assim, aceita, né? Apesar de que algumas religiões têm esse hábito, mas enfim, não é um consenso comum, né? Mas nesse período não se tinha isso. Você vai ver na história nórdica, na história celta, na história egípcia e na cultura desses povos, nórdico, celta, egípcio, na indígena, inclusive até hoje. Até hoje existem povos indígenas que, se a criança nasce com um defeito físico, elas são enterradas vivas. Até hoje. Isso é cultura, entre aspas, aqui, né? Então, dentro disso aí era comum que se criasse, inclusive, agora esqueci o nome tem uma deusa nórdica que ela recebia o sacrifício de jovens, mulheres, virgens, que eram sacrificadas para ela quando chegavam mais ou menos nos 15, 16 anos. Então, Freya, acho que é alguma coisa assim o nome. É uma coisa... Está escrito no livro lá. Tá? Mas, só para você compreender. Então, quando se fala... pastor, o que tem a ver isso aí com... Nada a ver esse negócio. Acontece que as origens das tatuagens, né, ela está ligada a práticas com significados e símbolos específicos. Então, e toda vez que você tatua algo, você está fazendo um pacto de sangue com a imagem e com aquilo que você fez. Como é que é o nome mesmo? Freya. Isso. Obrigado. Então, olha só. A tatuagem que você faz, aí você vai dizer assim, pastor, mas, queridos, com todo respeito, eu não quero aqui ofender ninguém. Mas quando você vai num tatuador, eu não conheço um tatuador gospel. Sabe, Manuel? Que só tenha coisas de Jesus para tatuar. Ele só tatua versículo bíblico, estrela de Davi, todo o simbolismo, a cruz. Assim, todo tatuador, mesmo que ele tatue... A palavra fé. A palavra fé, essas coisas. Hoje está cheio de coisas, né? Tem um cardápio, tem um menu gospel para ser tatuado. E esse gospel entre aspas, queridos. Porque nada que se origina no ocultismo pode ser santificado. Agora, alguns vão querer me bater. Eu expliquei. Isso não vai ser usado no ocultismo. Porque eles conhecem o valor e o poder do mundo espiritual. Isso não vai ser usado no ocultismo. Porque eles sabem o valor e o poder no mundo espiritual. Só o crente é a única espécie religiosa... e perdão por espécie, né? É a única espécie religiosa que pega as coisas que são nascidas no paganismo, inspiradas pelo inferno e tentam santificar dentro da igreja. Entenda que se você quer marcar o teu corpo e dizer pela fé, né? Que eu tenho minha fé tá aqui, ó. Minha fé tá aqui, fé. Eu amo Jesus, está escrito aqui, ó. Deus não quer que você marque o seu corpo, Ele quer que você marque o seu coração. A maior tatuagem aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Ele disse assim, eu vou tirar a Torá da pedra e vou imprimir ela no seu coração. Queridos, a palavra de Deus está dentro de você. E toda a marca que foi feita no corpo já foi feita em Yeshua HaMashiach. Ele foi marcado para que você não precisasse ser marcado. Então, pastor, eu não concordo. Seja feliz, meu querido. Viva a sua vida e tatue o que você quiser, onde você quiser. Não sou o juiz sobre você, mas não posso deixar de dizer. Cuidado. Cuidado com a sutileza do engano. Porque muitos se surpreenderão. Se surpreenderão. Eu não estou dizendo que isso te coloca no inferno. Jamais. Salvação é um ato e pela graça de Deus. Mas agora, que isso suprime, que isso restringe, que isso tira muita coisa de você, sim. E que pode
trazer consequências para o reino vindouro, de reinar com Cristo, também. Dependendo do que você tem marcado no seu corpo. O que você está fazendo? Se você não se arrepender, se você não passar o sangue de Jesus sobre essas coisas, se você não repreender toda a aliança e todo o casamento, porque é um casamento, toda tatuagem é um casamento, e uma aliança de sangue. A única aliança de sangue que eu tenho comigo é Yeshua HaMashiach. Esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Você que é crente só pode ter essa. Pastor, mas o que eu faço agora? Eu me tatuei, meu Deus, estou lascado, vou para o inferno. Já falei que não. Mas agora assim, ó, eu vou dizer algumas coisas. Existem tatuagens que conectam direto com tronos de iniquidade e de maldade. Inclusive tatuagens que chamam a ação de Lilith sobre a sua vida. Ainda mais que tatuagem existe. Não, e não só isso, né, pastora? A questão da marca, aonde você faz essas tatuagens, ainda mais se você faz em portais do seu corpo. Alguém colocou aqui, ó. Eu estava até buscando essa buscando, porque está em Apocalipse, né? Ah, isso já me falaram. Você não pode tatuar porque que Jesus vem escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por querido. favor. Queridos. Menos. Tá, eu não. Daí O pastor pode chegar mais perto do microfone. Tá. Eu saio mais aqui. Só para a gente está regulando o som aqui, queridos. Ao vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, assim, ó, queridos, então Jesus tem mais uma tatuagem. Eu tenho o nome de vocês escrito em minha mão. Meu Deus. Então, assim, ele fala isso em Isaías. A questão, querido, é que ele não fez um pacto, né? Não saiu sangue dele ali. Não, querido, é que assim, a pessoa tem que entender o que isso significa. Você sabe o que significa coxa? Você sabe o que está falando a respeito do reino dele? O que está falando isso aí? Então, vamos pensar, ele tem um nome escrito na mão de toda a humanidade. Ele diz que tem um nome escrito na mão dele. Então, pensa no tamanho da mão de Jesus, hein? Para tatuar o nome de toda a humanidade, daqueles que já passaram, daqueles que estão hoje, daqueles que vão vir. Então, tem coisas que são circunstanciais. Jamais estou falando isso a respeito do que você está perguntando, claro. Estou dizendo que alguns argumentos falam a esse respeito. Mas Jesus não sei o que lá, queridos. E aí quando fala que não é para fazer marca no corpo, não, isso é restringido para tal assunto só. Então, algumas... Isso está escrito lá em... Eu tenho até anotado aqui, né? Levíticos 19, 28 fala para não fazer marcas no corpo. Daí o pessoal, não, isso é restrito para tal coisa. Ok, mas daí a coxa de Jesus escrito Rei do Senhor é tatuagem. Aí o nome escrito nas mãos é tatuagem. Então cada um, né, distorce a verdade de Deus conforme as suas coisas. A gente analisa a origem. Eu falei aqui a respeito do shofar e do talit. Originados em Deus, mandados fazer por Deus. Agora, a tatuagem não se originou em Deus. Não tem nenhuma ideia. São cultos e memoriais a ancestrais. São marcas no corpo. Inclusive, Odin, que é o deus nórdico, ele tem todos os símbolos... Como é que é o nome daqueles símbolos tatuados no corpo? Se você for olhar, se você baixar figuras de entidades, você vai perceber que todas as entidades têm o corpo fechado com tatuagens. Verdade. Tá, e agora você vai dizer assim, tá, pastor, e daí? E aí até aí você vai começar a entender que tem algumas tatuagens que se chamam tribais, que está falando exatamente a identificação das tribos da onde vieram. E daí você vai dizer assim, mas e Jesus? Jesus veio de tribos, tinha 12 tribos, mas ele não tem nada tatuado no corpo a respeito disso. Sempre o modelo é Jesus. Tá? Sempre o modelo é Jesus. Agora, se fosse analisarmos apenas esse contexto tão simplório das pessoas que não conhecem a Bíblia com profundidade, elas diriam assim, que então seria autorizado fazer tatuagem porque Jesus tem o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na coxa. Então, o único lugar que você poderia tatuar é a coxa. Tá. Ou as mãos, na palma das mãos. O resto não pode. O resto não pode. Tá? Tu quer uma base bíblica para heresia? Tá aí então, ó, tem duas. Então tatua na mão, na palma da mão, e tem que ser nomes, e na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a única coisa que você pode tatuar. Então é muito mais profundo que isso. E aqui até
o Brinco, o nome o sobrenome, do apelido dele é Brinco, né? Ele é casado com a irmã da Saracheva e ele escreveu um livro em 2012 sobre isso. Eu tenho esse livro desde muito tempo. Até eu ia trazer ele aqui para mostrar, esqueci ali em casa. E ele fala, isso que ele era tatuado. Antes de se converter, ele era tatuado. Ele desmonta essa questão da tatuagem também. Então, assim, eu me lembro, eu conheci hoje o pastor Rodolfo Abrantes, na minha adolescência. Ele era um vocalista de uma banda. Eu não estou falando da opinião deles, esses dois aí. Eu estou lendo do livro. Do livro dele. Do livro do cara. Agora do Rodolfo Abrantes é por minha conta aqui, não estou dizendo nada. Uhum. Mas eu conheci ele antes de se converter. Teve um show que ele ia fazer em Santo Ângelo, na minha cidade natal aqui. Eu lembro desse show. Eu me lembro que acho que é 94 que ele ia fazer esse show. Faz tempo, queridos. E aí eu estava na 8ª série. Havia um juiz na nossa cidade que ele proibiu as músicas, aliás, todos os palavrões das músicas que o Rodolfo Abrantes cantava quando ele era da banda. Como é que era o nome da banda ainda? Era Raimundos, né? Raimundos, isso. Exato. Quando ele cantava, tinha que botar um pi de censura. Aí esculachou, né? Acabou com a música, né? E na rádio daí ficava só pi o tempo todo, né? Esse homem era um perdido. Graças a Deus, a graça o alcançou. E daí um dia fizeram uma pergunta, eu assisti isso, a respeito das tatuagens, porque ele é tatuado fechado, todo. Uhum. E daí perguntaram a respeito das tatuagens. Ele olhou assim e disse assim, isso aqui só expressa o vazio que eu tinha antes de conhecer Jesus. Meu Deus. Eu precisava preencher com alguma coisa, porque eu era oco por dentro. Quando Jesus entrou, isso aqui perdeu todo o sentido para mim. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de maturidade. Essa legalidade que está sendo dada através de tatuagens e outras coisas é muito sério. Você está deixando marcas como pontos de contato para que espíritos malignos, frequências de tronos, possam dominar a sua vida e travar todo o processo do seu crescimento espiritual. Ah, mas Jesus... Não, queridos, eu estou falando de coisas físicas, porque todas as coisas se manifestam no físico. É primeiro no espiritual e vem para o físico. Teu reino venha, seja feita a vontade na terra como é no céu. Pastor, e algo assim que eu acho que é importante, até eu quero fazer essa pergunta para o senhor, se faz sentido isso ou não. Porque, o crente foi lá, fez a tatuagem, ou já tinha a tatuagem. E a gente sabe que tem todo um processo na parte de libertação dessa questão da tatuagem. Que é importante, querido. Você está tatuado e nunca fez essa parte de libertação, tem solução? Tem solução. Tem como resolver? Tem como resolver. Mas, entretanto, eu como crente, resolvi, fui lá e fiz lá uma tatuagem numa parte do meu corpo. Eu posso dizer que essa parte do corpo, ela está consagrada àquela entidade? Se você decidir fazer uma marca no seu corpo, você está fazendo uma aliança de sangue com o que você está escrevendo. Daí você vai dizer assim, mas eu vou escrever Jesus. Não, querido, com Jesus você já tem uma aliança de sangue celebrada na ceia. Então, por trás, quem está fazendo? Você percebeu que alguém está enfiando agulha o tempo todo, com tintas, com marcas, e está misturando com o teu sangue? Quem faz isso, escuta isso. Quem faz isso, transfere o que possui para você. Porque a arte, um bom tatuador é considerado um artista. Ele tem a capacidade de fazer os desenhos e fazer tudo aquilo ali. Existem tatuadores péssimos que vão fazer um desenho e fica alguma coisa totalmente diferente. Agora tem bons tatuadores, falando como artistas. Então, assim, tudo que a pessoa carrega é transferido por sangue. E não interessa, troca agulha, eu sei tudo isso, queridos. Eu estou falando assim do ato, do altar que se levanta. Uma tatuagem é um altar estabelecido. E Moloque se alimenta. Meu Deus. Quem vem beber do sangue no momento disso é Moloque. E isso aí a gente vai falar num livro um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, pastor, eu discordo, eu acho que não é assim. Tá, me fala onde é que está na Bíblia que Jesus peça o teu sangue. Procura e nos mostra. Me manda, por favor.
Me manda, eu faço um café só sobre Jesus pedindo o teu sangue. O único sangue que eu sei que foi derramado e voluntariamente foi dado foi de Jesus. Inclusive nem foi tirado, porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Antes do sangue ser vertido na cruz, foi vertido no Getsemane voluntariamente por uma oração, e aonde ele suou o sangue do DNA de Deus caiu na terra para trazer de novo coisas poderosas. Em realidade, o DNA do céu caiu na terra antes de escorrer na cruz. Porque se a cruz tirasse o sangue de Jesus, seria tirado, não dado voluntariamente. Então Jesus vem e dá o seu sangue, suando sangue no Getsemane, num portal. Meu Deus, ele faz um portal, derrama seu sangue voluntariamente para redimir toda a terra. Eu quero dizer para você, quer algo de sangue? Viva com Jesus. Agora, a tatuagem. Não adianta você querer... Eu não posso te convencer, mas você não me convence também. Pode trazer o argumento que você quiser. Não é bíblico, não é inspirado por Deus, não vem de Deus, vem de culturas pagãs para memorial, que quer dizer um altar, de ancestrais. E para a conexão divina, entre aspas, dos seus deuses, guias, espíritos. Então, cada tatuagem... Ah, mas eu não sei, eu não faço. Para mim não é assim, pastor. Para mim não é assim. Eu faço a tatuagem pensando no meu filho, pensando na minha esposa, é o nome da minha esposa, é o coraçãozinho. E depois tem muita gente que eu conheço que já tatuou o nome do esposo e separou, e daí? E daí faz o quê? E não só isso, né, pastor? A questão não é aquilo que você está tatuando. Não é aquilo que você está colocando no seu corpo. Nós não estamos aqui falando de que tatuagem tal, tatuagem Y, tatuagem aqui, então não sei o quê, que não, você não pode. Na verdade tatuagem não pode. Por quê? Porque você está consagrando o seu corpo. É sangue. Ou a tatuagem que você faz não tem sangue? Toda tatuagem tem, querido. Toda tatuagem vai verter o sangue. E pastor, eu já vi situações de pessoas de que vendem o seu corpo para tatuadores, entendeu? Para participar de eventos. E o mais cruel... Eu vou, sangue não sei e dinheiro. Não só o sangue e dinheiro. Essa pessoa, ou já vi pessoas que não sentem dor mais. E aí eu pergunto, como está esse corpo? Como está essa alma? Como está esse espírito? Meu Deus. Entende, queridos? Então, assim, quando você vê uma pessoa totalmente tatuada, e eu vi ali, alguém perguntou sobre as sobrancelhas, é algo assim que é bem complicado também, né? As sobrancelhas, quando faz aquela tatuagem das mulheres, as sobrancelhas. Ai, Jesus. Aí o senhor estava falando com mulheres aí também, que com certeza fizeram. Ai, meu Deus. Ninguém está te condenando, ninguém está te jogando no inferno. Você está aprendendo algo. Aquilo que a gente faz na ignorância não isenta das consequências. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aquilo que tu fez na ignorância, você simplesmente, Senhor, eu não sabia. Eu vou ter que arrancar minha sobrancelha que eu fiz tatuado. Não, querido, você vai orar. Só que agora eu vou dizer assim, qual é a deusa sobrancelha, né? Eu não conheço nenhuma deusa sobrancelha ou alguma coisa, uma deusa no formato da sobrancelha. Então não estou aliviando, só estou mostrando que existem tatuagens com seus símbolos. Agora o problema da sobrancelha não é a consagração, mas é o sangue que foi feito. Quem tatuou? Né? Quem fez? Que pacto você fez? Então você corta, você tem que fazer divórcio. A expressão é exatamente, eu me divorcio de todo pacto de sangue, todo sangue derramado, porque é sangue derramado, queridos. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus na minha sobrancelha. Eu já sou chamado de doido, deixa eu falar um negócio. Quer fazer uma doideira? Então faz o seguinte, pega um suco de uva, vou falar aqui. Falar mesmo, tem que falar, vamos chamar de tudo que é coisa mesmo. Então assim, porque o crente que é endemoniado, ele não consegue suportar as coisas espirituais, né? Pega então um suco de uva, passa na tua sobrancelha e aplica o sangue de Jesus e tira toda a aliança. Depois que tu fizer isso aí, pega o óleo ungido, que a gente chama, e passa assim, Senhor, eu sou tua, no caso da mulher, né? Não sei se o homem está tatuando sobrancelha hoje em dia, porque... Olha... Mas então, assim, se for tu também fala, meu irmão, que eu não quero te condenar em nada, mas assim, eu quero trazer libertação para sua vida. E assim como toda tatuagem, você precisa renunciar. E dizer assim, essa que eu mais gosto, essa que eu não sei o que é lá, e ter orgulho. Enquanto você tem orgulho da tatuagem que você fez... Idolatria. Você está debaixo de um espírito maligno. Você acha aquilo o máximo e você quer toda hora. Interessante é que às vezes os lugares que as pessoas tatuam é para mostrar. É sempre para mostrar. E as mulheres principalmente, os homens hoje em dia também, fazem umas tatuagens nos lugares assim que não deveria ser mostrado. Então, daí pode dizer assim, mas eu fiz pro
pro meu esposo. Não, a tatuagem não foi pro esposo. Tá debaixo de uma... Eu nem estou te condenando, para você ver que isso é debaixo de uma influência de espírito de sedução. Então, nós temos que tomar cuidado disso. E existem portais no nosso corpo também, né, pastor? Existem portais no nosso corpo, nossa visão, nossos olhos, a nossa boca, nosso ouvido, né? Enfim, umbigo. Isso nós já vamos entrar aqui, ó. Nós já vamos entrar nesse assunto aqui, nessa parte piercings. dos piercings, né? Mas a tatuagem também tem muita gente que acaba tatuando nesses pontos. Inclusive até, queridos, nos órgãos genitais tem gente que faz também. Entendeu? E você não tem ideia o pacto que está sendo feito. As coisas que foram feitas. A Cris acabou de dar o testemunho que eu acabei de dizer ali. Recebi direção do Espírito Santo. De fazer com o suco, né? Então, e é exatamente. Depois que você fez isso, não tenha mais paixão por aquela marca, não tem mais orgulho daquilo ali, segue a vida, esquece. Você está revestido do sangue de Jesus, você é o corpo de Cristo, você está nele, ele está em você, pronto. Só que enquanto isso não for resolvido, for ignorado, o problema nosso aqui é que o crente ignora isso. Isso não tem nada a ver. Eu já aceitei Jesus, o sangue de Jesus lavou tudo na cruz. Lavou, mas você já aplicou em você? Pastor, eu quero pedir licença para minha esposa está ali. E, amor, por favor, posso falar? Mas assim, ó, é para edificar a vida do nome do Senhor e principalmente assim, ó, para orientar. Isso que o Senhor falou com relação a essa questão do sangue, ela tem uma tatuagem, né? Mas hoje não tem mais efeito disso, né? Por quê? Essa tatuagem que foi feita próxima à barriga dela é de uma fada. E até então, um dia eu olhei e disse assim, tá estranho isso. E nós não tínhamos feito, nós passando por um processo de libertação. E eu olhei essa fada, porque a fada, queridos, ela tem vários significados. Tem outra pessoa que colocou que tem uma fala fada sobre ali. Fada. Queridos, fada... Pode contar. Obrigado, amor. Edifica a fé. Amém. Aleluia. Agora continua. Eu estava aqui. Não, mas assim, ó, a fada, ela é feitiço, feiticeira. E tem uma ligação com Lilith também. Então, ou seja, as rainhas dos céus, as mãezinhas dos céus, tá? Então, querido, só para você ter uma ideia. E diante disso, eu olhei, ela estava num formato já de um demônio. Já de um demônio. E eu disse, vamos orar, vamos colocar o suco de uva aqui e nós vamos depois ungir. E nós fizemos. Uma fada nua, exatamente. Obrigado. Era uma fada nua. Ela fez isso na adolescência. Totalmente sensual. E ela fez isso lá na consagração à sensualidade. Meu Deus, estou arrepiado aqui até os... Ela fez lá na juventude dela, na adolescência dela, sem saber, sem ter noção. Porque ela se arrependeu amargamente. Ela sempre disse, porque ela sentiu muita dor. Ela disse, meu Deus, se eu soubesse que ia doer tanto, que ia passar por tudo. E aí, entretanto, ela dedicou, né? Ela dedicou ao nome de uma pessoa. A letra de uma pessoa. Só que aí acabou o relacionamento, o que ela fez? Foi lá, botou um coraçãozinho. E nós orando sobre aquilo, entendeu? E eu disse, Espírito Santo, o que tem ainda aqui, traga a luz. E ela lembrou que embaixo daquele coração estava o nome daquela pessoa. Meu Deus. E ela não lembrava mais. E nós oramos, ela se divorciou, enfim, de toda aquela situação, de tudo aquilo, que tu tivesse ligação, papapá. Enfim, isso seria um testemunho para uma outra coisa muito mais além, até de sonhos que a gente vinha tendo, enfim, de situações que tinham uma ligação. E aí, quando nós oramos, colocamos o sangue, né? Colocamos o suco, né? E ungimos com óleo. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor não tem ideia de tanta coisa de conexões, de situações, de maldições, enfim, de tantas coisas que mudaram o andar, a vida dela, o relacionamento, enfim, tantas coisas começaram a partir dali. Glória a Deus. Então, queridos, eu estou trazendo um testemunho da minha esposa, algo que a gente viveu e que houve mudança. Através de uma simples, o quê? Tatuagem. Então, querido, há sim a possibilidade de mudar, e às vezes assim, ó, às vezes a tua vida está presa em alguma situação,
Às vezes a tua vida, a tua vida financeira, a tua vida sexual, a tua vida... E às vezes você está idolatrando, porque a palavra fala. Tá? Esses dias eu estava lendo 1 João, né, 5 lá no finalzinho, que João fala assim, ó, e não tem idólatras. Não tenha idólatras. O que você está idolatrando? A sua tatuagem que você está ali, ai, o meu coraçãozinho. Eu disse, querido, está na hora de fazer uma libertação disso. Isso é tão profundo, sabe? Isso aí aprisiona a alma, traz um monte de coisa assim. Ó. Queridos, nós não vamos aprofundar tanto a esse respeito, mas você já entendeu. Então, a dica é essa. Daí o pessoal vai dizer assim, tá querendo vender livro, vender e-book. Não, nós queremos auxiliar você. E uma coisa que eu vou dizer, o livro que nós vamos criar vai trazer tanta coisa, tanta limpeza na tua casa. E às vezes a gente está orando, está fazendo coisas assim e a gente não consegue entender o que está acontecendo. E quando acontecem essas libertações aí, tem gente que vai ter que tomar um banho de suco. Tem gente que vai ter que pegar o suco de uva e colocar do alto da cabeça até a ponta dos pés. Porque é tanta coisa que precisa ser purificado. E só que não faça, porque nós não somos... não é um ritual. E não faça por fazer. Não é uma mandinga que eu vou dizer assim agora... Não, se você tem dor, se você tem... lembrança. E outra coisa, às vezes nesse processo, dependendo do nível de consagração que você nem imagina, você não pode fazer sozinho. Porque se tu vai fazer, tu vai ter náusea, você vai ter tontura, você vai ter desmaios, vai ter problema seríssimo, porque não brinca com isso, não é pegar o suco de uva e sair salpicando no corpo, não é assim, é coisa séria que nós estamos falando aqui, é libertação. Você tem que ter entendimento, né, pastor? Primeiro tem que desejar, tem que crer, e às vezes não consegue fazer sozinho. É bom até chamar, se você tem uma pastora, tem uma pessoa de Deus ao seu lado. Se é mulher, chama uma pastora, não vai chamar o pastor para te ajudar, não é isso. Então, porque daí até o espírito está ali, toma cuidado com essas coisas. Então, é a pastora, o pastor pode estar junto, mas quem unge, quem organiza é a pastora. E de preferência, que se forem regiões, não precisa nem ser regiões íntimas, mas regiões que deveriam estar cobertas, o pastor nem tem que estar junto, só para você entender. Tá bom? Então, assim, isso é seríssimo. Não faça sozinho, mas faça. Se liberte disso. Deus tem libertação para a sua vida. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de libertação. É o tempo de trazer o reino de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Então, não tome nunca por ofensa o que nós estamos denunciando aqui. Nós estamos denunciando as obras das trevas. Não se trata de você. Você foi, nessa situação, você foi uma vítima. Você foi enganado. E se ainda tem amor por isso, eu quero dizer para você, ninguém ama sacrifício. Até o próprio sacrifício de Jesus, eu não tenho amor por ver ele sendo espancado, pregado numa cruz. Eu tenho amor em saber que ele ressuscitou. E aí, glória. E saber que ele está vivo, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é poderoso, ele é o meu Senhor, ele é o meu modelo. O rei que vai vir reinar nessa terra. A cruz já passou. Ali foi um momento de cordeiro. Não quero nada de saber. Mas o evangelho... Não, a cruz, ele foi um símbolo do que Deus faria para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. O caminho se abriu. Mas agora o nosso Deus é poderoso, é vencedor, é o meu Senhor. Eu não tenho que idolatrar nada que lembre do sacrifício dele e do sofrimento dele. Não, ele foi ferido para que eu não fosse, para me trazer vida, para me trazer cura, para me trazer todas as coisas. Agora eu celebro o poderoso, o Rei dos Reis, aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Então, não tenha isso na sua vida. Mas enfim, queridos, tatuagem. Vamos fechar então essa questão da tatuagem, porque a gente sabe que ela é muito longa. Tá? E ela é profunda. Se a gente for aprofundar, vai ter o livro à disposição para você aprofundar e tudo mais. Piercing, pastor. O piercing é algo, inclusive teve gente ali falando sobre outras situações, mas o que eu quero falar é sobre o piercing. O piercing, ele é algo assim que seria um portal, principalmente para aonde colocado, seria um portal de ação. Sim. É também um portal de ação e é um ponto de contato, né? É um ponto de contato porque um piercing é um receptor energético. Meu Deus. Então, assim, é um metal. E eu tenho uma outra parte no livro que vai explicar sobre isso. Tem um cientista que descobriu como é que funciona a questão dos metais e como que se energiza as coisas. Talvez você pense que é esoterismo, mas não é esoterismo, é verdade. Nós somos energia, nós somos vibrações, nós somos luz, todas essas coisas que o pessoal esotérico fala aí, é uma realidade. Então, nós temos essas características, né? E
E essas metais estão relacionados à recepção. É como se fosse uma anteninha que você coloca para sintonizar alguma coisa. Falando na linguagem antiga do rádio, é isso aí. Então, cada lugar que é colocado, só para você entender aqui, esse eu trouxe um pouco do histórico, né? Dos piercings. Por exemplo, olha só. Os piercings também surgiram, né? Em algumas culturas. Ela vem da Nova Guiné, fica no norte da Austrália, ocupa a parte leste, segunda maior ilha do mundo. Então, eles são descendentes de canibais, tá? E a religião praticada com eles prevalece isso. Eles comem como culto as pessoas, porque eles entendem que se alimentando da pessoa, eles recebem o que a pessoa tem. Aí, se você olhar no início, quando Jesus disse que aquele que se alimenta de mim, por mim viverá, foi acusado no período do cristianismo de serem canibais. Mas ele está falando no sentido do pão e do suco. Mas para te ver como essa cultura já existia, certo? Mas então, tem fontes no canibalismo, a utilização do piercing. Daí tem uma questão de cultura indígena, e cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua religião, segue o que quer. O que eu prezo aqui é a palavra. Nós somos seguidores da palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus não serve para nós, pode servir para qualquer outra pessoa. Se servir para você, seja feliz e não me incomode. Porque às vezes a pessoa fica querendo dizer assim, mas eu sei que lá está contra alguma coisa. Não. Só que não vem dizer que isso é de Cristo. Não vem dizer que isso é Bíblia. Pode ser qualquer coisa, e você pode seguir o que você quiser. Mas agora, não venha macular aquilo que o meu Cristo purificou, aquilo que ele é, aquilo que a palavra dele é a verdade. Então, assim, quando eu falo assim, não incomode mesmo. Em nome de Jesus, dou uma ordem a todo espírito maligno que tenta se levantar contra a revelação da palavra de Deus, tenta aprisionar as mentes, cai por terra agora em nome de Jesus. Amém. E não me importa o que você está pensando, porque se tua mente está aprisionada por espíritos malignos, aqui tem palavra de vida. As palavras que eu digo para você, espírito e vida, não são minhas, é de Yeshua HaMashiach. Ponto. Amém. Às vezes a gente esquece de falar essas coisas, né? A gente brinca com algumas coisas, com as críticas que as pessoas fazem, mas a gente tem que saber o que a gente carrega. Então vem também de uma cultura indígena dos Kayapós, né? Onde eles fazem venerações à mãe natureza e divindades diversas com rituais de cura e ocultismo. É a forma deles, a origem dos piercings. Tá? Nesse povo, nesse outro povo aqui, nos esquimós. Também usam piercings, a origem deles. Eles acreditam em gnomos e duendes. Eles amam a sublime mãe anciã, Sedna, que vive no fundo do mar e lhes envia animais marinhos para o seu sustento. Então, todo piercing tem para eles, para essa cultura, tem origem de um culto a essa deusa do fundo do mar. Meu. Anciã. Leviatã. Leviatã não, anciã. Anciã, eu errei. Seus melhores rituais são cânticos sublimes dedicados a essa mãe. Na Índia, então, também não tem nenhum cristão aqui. Em nenhuma dessas tribos tem cristão. Aí também tem origem na Índia. A Índia tem milhões de deuses. Daí tem aqui hinduísmo, tem partes de várias coisas misturadas aqui. Lá, 1,7%, não, 3,8% hoje tem do cristianismo, lá 3,8%. Mas a origem desses rituais estão lá. Também no Egito. É o outro, acho que é o quinto, nem sei quantos, mas é o último povo aqui que teve origem. Eles acreditavam que colocando esses piercings eles conseguiriam obter os poderes, conectar com os poderes dos seus deuses. As anteninhas. As anteninhas. E aí, se você entender a respeito disso, você vai saber que o povo egípcio era muito esperto nessa questão de conexão. Inclusive as pirâmides não é aquilo que você aprendeu. Fecha o parênteses aqui. Eram receptores de energia. E são até hoje. E são até hoje. Continuamos aqui. Então, todos os piercings indianos, por exemplo, são dedicados a deuses ou ídolos regionais territoriais. Você está ouvindo a origem das coisas? Então, assim, falando de novo para o crente desavisado, origem em Deus. Origem em Deus.
O crente usa hoje, vê isso aqui, é judaizante. Não entendi. Deus mandou fazer, agora porque eu estou obedecendo, sou judaizante. É que eu não gosto de judeu, judaizante, sou judaizante. Desculpa te dizer, mas tem um judeu morando dentro de você, chamado Yeshua HaMashiach. Aleluia. E ele fala no capítulo 4 de João: vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus. Lamento te dizer, se tu acha que judaizante é crer nas coisas proféticas da palavra, você não sabe nada. E você está denegrindo aquilo que Jesus é. Ele subiu aqui como um judeu, como homem, e vai voltar aqui para reinar. Não, mas ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não vai voltar judeu. Sabe nada de Bíblia, queridão. Ele vai vir para Israel e vai reinar de Israel todas as nações. O rei dos judeus estará aqui reinando para toda a terra. Então é melhor se ligar nos segredos de Sião. E não só isso, né, pastor? Eu vejo assim, esses dias nós estávamos comentando até com o Heitor, pastor aqui, nós falando de que, infelizmente, existem pessoas, né, que ficam pensando, porque eu não vou botar uma mesa usada na minha casa, porque eu não vou comprar isso, porque eu não vou não sei o quê, porque eu não quero idolatrias dentro da minha casa. Aí eu pergunto assim, quais são as outras idolatrias que você tem? Entendeu? Um piercing, uma tatuagem. Não, meu filho pode. Não, filho, vai lá, faz tatuagem, coisa mais linda. É Jesus, vai estar. Outra coisa aí falando foi sobre isso aqui, né? Que as pessoas às vezes criticam, mezuzá, né? A mezuzá. Aí diz assim, isso aí é coisa judaica. Isso é coisa de judeu. E Jesus era quem? Queridos, Jesus saía, ele, beijinho beijava na mezuzá. Estou olhando, meu Deus do céu, querido. Aí tu pergunta assim, aí Deus disse assim, que a gente tem que ser imitadores dele. E faremos coisas maiores daquilo que ele fez, querido. O que você está esperando? Você quer continuar e a gente quer continuar fazendo as coisas que o mundo estão fazendo? O que está sendo feito no mundo, a forma, não. Eu ouvia, e assim, estão dando um pau em cima de um pastor abençoado, um cara que está falando da palavra do Senhor, e assim, ele não falou nada fora da igreja dele, ele não falou nada fora para um público extra, e ele falou de Bíblia. E por causa de um versículo, de uma palavra, de um corte, as pessoas estão condenando, até sendo processado. Aí eu te pergunto assim, mas no mundo, a Bíblia tem que ser reformulada, pastor. Está errado, viu, pastor? O problema é que assim, as pessoas estão santificando o profano e demonizando as coisas santas. Exatamente. Então, assim, esse é o mundo invertido que nós vivemos. Então, nós precisamos entender que é mais fácil eu santificar a tatuagem e dizer que é de Jesus do que pegar e usar aquilo que ele deu profeticamente para avançar dentro da igreja. Então, assim, essa é a característica da igreja de Laodiceia. Um povo que quer ensinar todo mundo, um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, nem é conhecimento, um mar de informação com um palmo de profundidade, e não sabem nada de Bíblia, não leem Bíblia, não comungam com as coisas de Deus, não estão perdidos. Essa é a característica. Essa é a igreja que hoje de manhã eu falei, que assim, eis que estou à porta e bato. Foi ensinado que isso era evangelismo. Nunca foi evangelismo, queridos. Jesus não está batendo. Ele está batendo a porta do seu coração, querendo entrar. Não, ele está falando para uma igreja. A última igreja antes da sua vinda, que é a Laodiceia. Exatamente. Dizendo assim, ei, vocês estão tudo bem aí, mas me deixaram para o lado de fora. Eu estou batendo aqui. Vão abrir ou não vão abrir? Se vocês abrirem, eu vou conseguir entrar e vou cear com vocês. Fazem um Natal dizendo, Jesus está aqui. Jesus não está. Ei, desculpa. Mas e assim tantas outras coisas que é feitos, entendeu? E principalmente essa questão do piercing, né, pastor? Disse, não, pastor, mas eu posso botar um piercing no meu nariz aqui com uma cruz? Vamos começar aqui, né? Eu fiquei imaginando, Manel. Não faça isso, né? Não faça isso. Não. Imagina tu com um piercing com uma coisa cruz. Mais linda. Eu não vou conseguir nem olhar pra ti aqui. Eu vou ter que botar tá ali fechado para. Ai, Jesus. Vamos lá então, vamos fechar aqui. Nosso horário já está avançando. Então tá, piercing nasal. Tem tudo nome no livro, vai estar tudo escrito, né? Então, primeira coisa que eu fala sobre domínio, um sentido do mundo espiritual. Uma distorção do caráter, direcionamento à rebeldia, autoconfiança exacerbada. Olha. Então, assim, é um domínio. Você, com um piercing no nariz, você está sendo dominado. Daí eu não preciso nem comparar com o boizinho, porque que coloca aqueles negócios lá, né? Aquela argolinha. Então, assim, é domínio. Também afeta, né? Vai surgir o quê? Rebeldia, desrespeito aos pais, aos irmãos, professores e autoridades.
O piercing no nariz vai fazer você se rebelar às autoridades. Meu Deus. Então, assim, é a influência. Esse é o conector com os tronos para ativar isso, tá? Então, você... quer dizer assim, então quer dizer que todo mundo que tem um piercing no nariz é rebelde. Mas eu conheço pastores, pastoras que têm... Assim, não estou falando de ninguém, eu estou falando o que é no mundo espiritual. O que a anteninha está ligado para receber dos tronos. Ok? Se você não conhece sobre tronos, então aprenda. Então, é isso aí que acontece. Também está relacionado ao cheiro. Ele interfere no nosso olfato. E quem não sabe, nós temos um corpo espiritual e 5 sentidos no físico e 5 sentidos espirituais. A Bíblia diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Tem um livro que eu estou escrevendo sobre isso também, a respeito de aromas, cores e aromas. Então, você vai aprender mais tarde sobre isso. Ok, piercing na sobrancelha. Dá vazão ao aprisionamento na mente. Está ligado também ao terceiro olho, que o pessoal fala. Então, que são os pontos aí, chamados chakras no esoterismo. Então, é uma anteninha para ligar ali, aprisionamento de mente, causando bloqueio na mente de quem usa. Então, vai bloquear a sua vida espiritual e pode abrir portais para visualização do mundo espiritual da maldade e interferência nas coisas que Deus quer te entregar. Mexe na tua visão. Meu Deus. Piercing na orelha. Fala também de aprisionamentos. Bloqueia o sistema nervoso, o sistema simpático e o parasimpático. As pessoas que usam podem sofrer de problemas na coluna, útero, alterações no libido e na personalidade. Também alterações genitais. Olha só. Mas é na orelha, pastor. Nada a ver. Piercing no umbigo. E é bem na moda, né? Esse está na área da alimentação. Serve como um local de canalização de espíritos malignos no corpo de quem usa. Entram pelo ventre. Você abriu um portal no seu ventre. O Deus deles é o ventre. Umbigo. Por ali que a criança se alimenta, né? Então, é por ali que a criança se alimenta. Olha o que você... Olha o alimento. Tu tem um piercing no umbigo, daí você é engravida. Você está com uma anteninha diretamente alimentando o feto com frequências dos tronos. E daí depois tem vários problemas e você não sabe o que está acontecendo. Aí tu vai ver, olha, se converte, está tudo ali. Era um piercingzinho no umbiguinho. Tão inocente. O diabo não brinca, queridos. Ele tem um plano, matar, roubar e destruir, e ele trabalha nisso. Também fala sobre o espírito da sensualidade, olha o ventre, falando de novo, e da devassidão. É um portal para a entrada disso. Não estamos falando de portal hoje, estamos falando de ponto de contato, é uma anteninha que sintoniza essa frequência. Piercing nos lábios e língua. Domínio na fala. A tua boca está emprestada para os tronos. Na língua, então, mais ainda dificulta o teu falar. Fala. Né? Tu vai estar com a língua entregue, emprestando a língua. E olha que tem um escrito de Tiago no capítulo 3 sobre o poder da língua. Só não usar ela. Então, se você usa ela, já é difícil às vezes dominá-la, como o Tiago fala. Literalmente você põe uma trava, né? Que você não vai poder se pronunciar para o Senhor. Então, meu Deus. E daí também, na gengiva, também está ligado com demônios, espíritos da luxúria. Usam também na gengiva, né? Língua, tem. tudo isso. Piercing nos órgãos genitais. Principal conexão, prostituição. Espíritos de prostituição. Todas as pombas que você imagina que giram, conectam ali. Elas podem causar um estímulo intrauterino para a atuação de espíritos nessa área, causando esterilidade, olha aí, problemas nas mulheres, né? E também nos homens. E também todas as consequências de cânceres, doenças nessa área. Tá, Uau. então quer dizer que todo mundo que tem isso aí, pastor, está endemoniado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o que o mundo espiritual entende. Quando eu toco o shofar,
o mundo espiritual para ouvir e saber qual é o próximo comando. Se você é um homem de Deus e sabe o que você está fazendo, você vai vencer o mundo das trevas. Quando você coloca uma anteninha dessa aí, você abriu um canal para sintonizar. Qual é o próximo comando? Eles vão dar para você. Meu Deus. Então... Eu estava só esperando o senhor falar. Eles vão dar para você. Querido, você entendeu? Você, por favor, você entendeu? Se pronuncie, você entendeu tudo isso que está acontecendo, tudo isso que acontece? E assim, né, pastora? Como é importante as pessoas elas terem noção de, tá, pastor, eu tenho isso, ou eu tive. E aí teve outras perguntas aqui que o pessoal falou. Querido, você tem o Espírito Santo para te dizer assim, ó, tira ou não tira, faz ou não faz. Entendeu? Tudo que você achar de ponto de contato na sua casa, que já foi falado no café anterior, roupa, presente, seja lá o que for, o Espírito Santo vai te dizer. Busca o Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo para quê? Para nos dar essa orientação. O que o pastor está passando aqui, estamos passando aqui, entendeu? É para abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Não é nenhuma sentença aqui, né? Mas não. A gente está mostrando aqui, abra o olho para isso. Porque às vezes alguma coisa que você está jejuando, você já orou, já fez um monte de coisa. Há pessoas que até entram, olha só, tem pessoas que até entram no tribunal celestial. E aí, o tribunal celestial é um lugar de resolução, que eu falo muito sobre isso, de resolução rápida. E daí não vem. Eles vão dizer, o tribunal não funciona. Daí tu vai investigar o que é. É um piercing. Uma tatuagem. É uma tatuagem. Que nunca foi mexido nisso aí. Nunca foi cancelado a interferência. E daí tá lá a acusaçãozinha. A pessoa fala de tudo, fala dos ancestrais, pede perdão por tudo que é coisa. Limpa a vida. Mas aí quando chega lá, Satanás apresentando, como diz em Apocalipse 12:10, dizendo assim, ó, tá aí, ó, não pode entregar. Ele está marcado. E olha só, para entender, agora me veio algo que, como eu trabalhei por 30 anos praticamente em rádio, a sintonia do FM e a sintonia do AM são duas sintonias bem diferentes. A sintonia do FM, que é o pessoal todo mundo, eu quero escutar FM. Quando você vai para as montanhas, e quando você passa de uma montanha para outra, ou você desce, faz uma descida mais, né, bem mais abaixo, e às vezes o sinal sai fora. Por que o sinal sai fora? Porque tem uma montanha que bloqueou aquele sinal. O que é que está bloqueando a sua vida de você receber? Às vezes um piercing, às vezes uma tatuagem, ou algo que você fez, nem está se dando por conta para você receber. Ou até mesmo um objeto que está dentro da sua casa. O objeto dentro da sua casa. Então esse é o objetivo de a gente, entendeu, queridos? Quando o pastor estava falando sobre sintonia, eu lembrei, e mostrando para você que isso é real. E que pode destravar muito a sua vida em muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes tem situações que você está dizendo, já estou largando a toalha, não aguento mais, não quero mais saber. Mas, para orar e para buscar o Espírito Santo, ele vai te revelar. Só para nós finalizarmos aqui, hoje vamos terminar às 10h30 em ponto. O café... Não vamos de 2 horas. Um café pontual, mas olha só. 1 Coríntios 3 diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meu Deus. Se alguém o destruir, Deus o destruirá. Então, 1 Coríntios 3, 16 e 17. A gente pula esses versículos às vezes, né? Então, o outro vai dizer que, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai dizer, eu não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Que preço foi esse? Preço de sangue. Então, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Olha aí. Então, são 2 versículos importantes que você precisa saber. Antes, seja o Senhor o árbitro do seu coração e não a palavra do pastor. Só que o que eu estou falando aqui é a palavra do Senhor. Então, você precisa olhar para isso e saber. Isso vem da onde? Vem todo o princípio. Eu já fui para Israel e finalizo aqui falando isso. E eu admiro muito os judeus na sua conduta. E não estou falando aqui se eles estão certos ou errados. Mas, por exemplo, nós recebíamos a refeição no avião. O judeu pagava, mesmo que estivesse na primeira classe, ele não comia nada de lá. Ele puxava uma marmitinha e comia o seu alimento que ele levava. Porque ele sabe que é kosher, ele sabe que é santo, ele sabe que não é nada impuro.
E nós cristãos somos desavisados e muitas vezes comemos de altares, nos alimentamos de coisas pagãs que vai interiorizando ali e trazendo influências negativas para a destruição, porque nem sequer abençoamos o alimento antes de comer. A gente chega num lugar, vai comendo de tudo, não, mas é que Jesus... e às vezes a oração é uma brincadeira, né? O pessoal brinca ali, faz um negócio assim, ó. Tem orações específicas de abençoar alimento e nós precisamos fazer todo o tempo. Aí eu volto de novo na série, fazer propaganda da série aqui, né? The Chosen. Olha como é que eles fazem, antes de comer qualquer coisa, olha o que eles dizem. Se você não conhece, nós temos essas orações num livro chamado Brahá, o Código da Bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar o discernimento das coisas para entrar no mundo espiritual e terminar com todo ponto de contato, para que o reino venha, para que a presença do Senhor entre na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pastor, só para a gente concluir, e até para, queridos, você que tem nos acompanhado, e às vezes a gente vê uma certa euforia e ansiedade das pessoas de quererem resolver imediatamente as coisas, né? De que você vai pegar uma oração e pim, né? Que nem a gente falou da fada. Não, aqui não tem fada, não tem bruxaria e nem feitiçaria. O que tem, querido, duas coisas que são principais. Primeiro, que toda libertação é um processo. Toda libertação é um processo. Sem ansiedade, com muita calma, você ir resolvendo, o Espírito Santo revelando para você, você vai chegar ao momento que você não vai ter mais nada. Eu lembro de algumas orações que o pastor falou, né? E se você olhar as orações do Tribunal Celestial, tem algumas orações e alguns seminários, enfim, o pastor fala muito sobre isso, de que você continue orando. Está orando nos portais, está orando, fazendo as orações dos tribunais, está renunciando, se divorciando de tudo aquilo que você levou anos fazendo, e agora você quer fazer tudo isso num piscar de olhos, não vai acontecer. Afinal de contas, é um processo, e você tem que ter um entendimento, você tem que crer, enfim, todo um processo de maturidade, de amadurecer nisso e realmente se desenvolver. E então o que a gente pede para que você que está aqui na live, ou você que está assistindo esse podcast, tenha calma. Tenha calma e, principalmente, né, vá para a busca da palavra e do Espírito Santo na sua vida. Né? Se aprofunde e venha numa imersão maior. E, obviamente, você vai conseguir sair da situação ou daquilo que você está passando. Então, com muita calma, eu senti no coração que eu deveria falar isso, porque às vezes a gente quer, né, pastor? Quer que as coisas aconteçam imediatamente. E a gente quer se livrar, a gente quer porque há a revelação e a gente quer. Mas, querido, existe um processo. E aí você tem que ter calma, porque até mesmo a própria ansiedade pode te afastar e pode acabar trazendo decepções, né? E você se decepcionar com uma coisa simplesmente te afasta. O inimigo ele está de redor, tentando a todo momento ali te pegar e te tirar. Não, você é minha ou você é meu. E eu não vou deixar você ficar liberto. Querido, Deus tem libertação para a sua vida, Deus tem vida abundante nele para você. Então, queridos, como é importante você ter muito cuidado. Este café é preciosíssimo. Muita gente falou sobre várias outras coisas, querido, o Espírito Santo tem na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, ele vai revelar o que você precisa fazer ou não precisa fazer. Mas faça com entendimento. Né? Tem que ter cuidado com tudo isso que está sendo feito. E obviamente, que tudo isso que a gente falou aqui, né, pastor, vai estar no livro. Sim. Mais profundo ainda. Com certeza. Já vai ser bom esse livro. Mais profundo. Então, assim, ó, a gente pede, para você que já comprou esse livro, para você que já adquiriu, enfim, tenha calma. Ele está sendo... Era um e-book, agora vai ser um livro. Vai ser um livro. Então, a primeira ideia é ser o e-book. O e-book ele é mais rápido. As pessoas, às vezes, elas pensam que mas o e-book, nem o senhor falou no início. Mas o e-book era já para ser entregue agora, ou já não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ó, queridos, tenha calma. O livro ele vai ser de uma forma diferente, vai ser um livro digital, mas profundo, algo que vai realmente assim trazer muita revelação para você. E logo, logo, assim que estiver pronto, nós estaremos comunicando os grupos, falando para você que já adquiriu, enfim, tá? Então fica ligado aí que logo, logo já vai estar e você vai estar desfrutando e se libertando, enfim, de todo esse conhecimento. Beleza? Então fique ligadinho. Pastor, falado, vamos à nossa oração e algo assim que com certeza para você que está aqui, querido, compartilhe.
né? Porque, obviamente, mais pessoas precisam ouvir esse nosso café. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra, que nos santifica, que nos aproxima e que realiza a tua vontade em nós. Que cada pessoa que assistiu, que ouviu, possa estar sendo ativados no Senhor, e nós repreendemos todo espírito, toda a frequência, tudo aquilo que tronos malignos tentam efetivar na vida das pessoas, para que elas venham conhecer o Senhor e sejam renovados pelo teu poder. Oramos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Manuel. Quinta. Obrigado, queridos. Fique ligado, então, aqui no Instagram do Pastor Aguinaldo, né? Nos 2 Instagrams tem Pastor Aguinaldo Felipe Silva, tem Pastor Aguinaldo e Aguinaldo Silva também. Lembrando, o YouTube tá disponível sempre nas orações, às 6h30 da manhã e também às 18h30, tá bom? Um abraço para você, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.